Olá pessoal, tudo bom? Depois desse último vídeo que eu tinha feito falando sobre o menino lá, tem o canal dele, o Marcelino, eu toquei num assunto aí que é bem complicado, que gera muita polêmica, que é com relação à fidelidade. Eu queria falar um pouco com vocês sobre alguns conceitos, algumas coisas do que deveria ser, e, enfim, dividir um pouco aí esse pensamento que eu tenho acerca da fidelidade. A fidelidade, o ideal de fidelidade seria a pessoa que é até o ideal religioso, né? A pessoa que tá com o amor dela e não pensa em nenhuma outra, nem por desejo sexual, né? Mas a gente sabe que o corpo não funciona dessa forma, a gente não consegue enganar o corpo, né? Então, quando você olha uma pessoa, você já pode sentir alguma atração, o que é natural. O corpo trabalha assim, o cérebro trabalha assim, a gente não tem como parar, não tem como dar um tiro na cabeça para ser fiel, né? Então, o ideal é o que? É a pessoa que tem consciência dos próprios limites, é a pessoa que tem consciência do sentimento que ela tem e das suas atitudes. E as suas atitudes incluem não somente a atitude em si, mas também o comportamento social, né? O que eu quero dizer com isso? Comportamento social, a atitude seria a atitude de trair ou não trair, de sair ou não sair com uma pessoa, com uma outra pessoa. E a atitude social é aquela coisa de não causar ciúme na pessoa com que você está. Porque isso também tem relação, entendeu? Não vale a pena você viver uma vida infernal porque a outra pessoa que está com você não consegue não ter ciúme, né? Isso é muito complicado. E muitas vezes o ciúme do outro pode ser evitado, né? Por isso que muitas vezes a gente chegando, por exemplo, numa religião como o islamismo, por exemplo, e você tem lá uma tolerância extremamente baixa, chegando a níveis de agressividade incrivelmente altos por conta de traição, de ciúmes. Então isso é algo que você tem que se pensar não como algo acessório, não como algo que você vai da opinião de cada um, mas algo que é importantíssimo, porque isso pode ser a diferença muitas vezes entre vida e morte. Isso pode ser a diferença entre uma vida boa, uma vida harmoniosa e uma vida de merda, entendeu? Isso deve sim, as pessoas devem dar atenção a isso, porque isso é muito importante. Isso não deve ser ignorado de nenhuma forma. E o que a gente poderia dizer? Fidelidade. O que é o ideal, então, para o nosso mundo, para a nossa vida, para o mundo real, considerando aquilo que somos e do que somos feitos? É de fato você não trair a pessoa, você não sair com outra pessoa, você não ficar conversando com outra pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo, se você for bissexual, e sentir atração por essa outra pessoa. A fidelidade é algo que ela vai além de uma mera atitude, ela é um conjunto. A fidelidade, lembrem-se disso, haja com sabedoria. A fidelidade é um conjunto. A fidelidade, ela não é somente algo que envolva traição sexual ou não sexual, somente beijo, mas é algo que envolve todo um contexto, toda uma atitude. E é claro que é muito importante num relacionamento que você esteja com uma pessoa que seja leal, não apenas fiel, como se ser fiel fosse um apenas, não é um apenas, é muito grande isso. Mas a pessoa leal também é importante. Leal e
lembrar que tem diferença. Existe uma diferença grande aí entre lealdade e fidelidade, mas os dois são muito importantes. Mais importante, na minha opinião, é a fidelidade, por todas as áreas da vida que ela pode ter alguma consequência. Mas a lealdade também é muito importante e não podemos simplesmente ignorar. O que eu recomendo às pessoas não olhar. É claro que é muito bom e é muito bonito a gente olhar para a fidelidade de um ponto de vista religioso, né? Que é algo que é o ideal. Jesus no Novo Testamento diz que ele não só não veio anular as leis antigas, como ele veio para reafirmá-las e torná-las mais rígidas. Ou seja, a traição já não seria mais considerada pela pessoa que sai com a outra pessoa e fornica, e faz sexo, ou beija, qualquer coisa do tipo. A traição passaria a ser o fato de você, na sua mente, estar desejando estar com outra pessoa. Porque aí você, em seu coração, já estaria adulterando. Ou seja, no seu coração, que é o que importa, que é o que vale, você estaria traindo a outra pessoa. Isso, de um ponto de vista sentimental, de um ponto de vista de gente apaixonada. Quando você está apaixonado, você fica idealista, você quer aquela pessoa sempre perto de você, enfim, tem toda uma coisa assim. O apaixonado é assim. Então, nessa questão faz todo sentido o que Jesus disse. Só o fato de você estar desejando estar com outra pessoa, você já está traindo, você já está adulterando com essa outra pessoa, sem ela estar nem sabendo necessariamente, mas você já está adulterando contra a pessoa com a que você está, com a pessoa com que você está ali, ela achando que você ama. Então, olhando do ponto de vista religioso, ele acaba não sendo simplesmente um ponto de vista religioso, mas também um ponto de vista ideal, um ponto de vista que, cara, é o que a gente enxerga todo dia. O apaixonado pensa nisso, o apaixonado pensa, idealiza, o apaixonado, sabe, tem toda aquela ideia, toda aquela coisa bonita. Eu acho isso bonito, eu acho isso importante, eu acho isso poético, digamos assim. Tem esse lado então que seria o religioso, que seria o romântico, que não vamos esquecer, não está fora da nossa realidade, está na nossa realidade todos os dias. Os apaixonados sentem isso, não pode ignorar isso. Porém, tem um outro lado também, não menos importante, porque assim, se você já considera a questão da fidelidade do ponto de vista religioso, romântico, você já vai evitar, você já não precisa nem pensar no outro lado. O outro lado já está resolvido. Porém, se você pensar do outro lado, mas antes eu vou colocar um parênteses aqui da questão da fidelidade, da fidelidade de coração, da fidelidade voluntária, por assim dizer, e da fidelidade ideológica. As duas são importantes, nunca se esqueçam disso. Fidelidade ideológica e a espontânea, de coração, por assim dizer, são diferentes, mas são, não sei se igualmente importantes, mas são importantes. Porque aquela de coração é aquela que, cara, a pessoa, ela tem aquele amor e ela não quer saber de outra pessoa, exatamente, não porque ela deixou de gostar de mulher, ou porque deixou de gostar de homem, ou porque deixou de gostar dos dois, ou porque deixou de ter desejo sexual. Não. Mas é a fidelidade que ela existe simplesmente porque ela ama tanto, ou ela tá tão apaixonada, ou ela respeita tanto a outra pessoa, que ela simplesmente não sente vontade nenhuma, nem direito de conversar com outras pessoas que tenham a
possibilidade de oferecer algum desejo sexual nela. Ou que não seja o desejo sexual, mas a admiração que a leve a talvez querer estar perto da outra pessoa. Então, essa seria a parte de coração, a fidelidade de coração, a fidelidade espontânea, de alma, né? E tem também a ideológica, que não é menos importante, e aí a gente vai entrar já no segundo ponto, que eu parei para fazer esse parênteses, que é a fidelidade que fala, que vem da ideologia. Ou seja, você pode ter a fidelidade de coração, que já acaba não tendo a necessidade da ideológica inicialmente, mas a ideológica não é menos importante, porque o ideológico é aquele que, independente de ele gostar ou não muito da pessoa, de ele amar ou não muito aquela pessoa, ele não vai trair, porque ele acredita, ele tem esse valor, ele tem o valor de que a traição, a infidelidade é ruim, não é humana, é degradante, enfim. Ela tem toda uma cadeia aí ideológica que a faz acreditar que a traição não só é desnecessária, como não é aceitável. Veja bem, não é necessária e nem aceitável. Isso é importante porque nesses casos em que há relacionamentos em que a pessoa não tá nem muito de amores, tal, ela gosta da outra, mas não gosta tanto assim, sabe? Não tem aquela coisa toda, não tem aquele romance todo. O que vai segurar ela de não trair, de permanecer fiel, é a ideologia. Nesse caso, é importante. Então, notem como as duas são importantes. E por que a gente pode ficar faltando assim? Porque, cara, por que é tão importante a pessoa não trair? Porra, cara, eu não entendo. Por que você é tão religioso? Por que você é tão caxias? Não é isso, não é isso. Não é tão simples assim. Tem duas coisas importantes. Uma é, obviamente, o espírito, a moral da pessoa, que traída vai se sentir muito mal. E algumas se matam, né? Não é raro a gente ver isso acontecer, cara. A gente se matar por causa disso, sabe? Isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe? Você não precisa. Você não quer ficar com a pessoa, não fica com ela. Vai embora. Larga ela. É melhor. Não trai, não faz isso. Então tem esse lado, mas aí a gente pensa, porra, cara, uma traição, pô, todo mundo toma chifre. Então, pô, supera o chifre e vão pra frente, entendeu? Você supera, você tem que superar o chifre. Tá bom, vamos dizer que a gente supere o chifre. Superei o chifre. Mas você sabe o que você não supera? Sabe o que você não supera? Você não supera HIV, você não supera hepatite B, você não supera sífilis e gonorreia, você supera, pode ser curado. Mas você não supera HPV não supera. Sabe, isso tudo, galera, isso tudo, eu diria que indo para esse lado, que é do outro lado, e por isso aí que eu falei que a questão da ideologia é importante para manter os casais fiéis, por conta disso, porque, cara, isso é muito importante. É muito ruim você ter aí e aí a gente vai entrando em alguns conceitos mais profundos aí, que vão mais para frente, já começa a entrar em religião de verdade, porque aí você já começa a ver as opiniões dos religiosos, por exemplo, o Papa, por exemplo, líderes aí de qualquer outra religião. Quando você vê e eles falam que tem sentido, são acadêmicos, é gente que não é burra. Quando eles sentam e falam, olha, nós chegamos à conclusão, por várias razões e por vários campos de estudo, que é melhor que as pessoas se casem virgens. E eles chegaram a uma conclusão, mas, cara, depois de estudar muita coisa, depois de muito tempo, de olhar todos os lados possíveis, e aí quando você começa a olhar esses lados, você começa a falar, porra, cara, e não é que
puta, pode não ser o ideal pro que a gente tem hoje, você casar virgem, mas você sabe que parece que eles têm razão. Eu não fui olhar todos os lados deles ainda, mas parece que eles têm razão. E o que eu foco mais aqui, que eu gostaria de focar mais, é nessa questão da saúde. Da saúde, porque, cara, saúde, vírus, cara, entra lá e fica, sabe? Ele pode não sair, seu corpo fica controlando ele a vida inteira, mas ele pode voltar se você ficar mais fraco. Se ficar com a defesa mais fraca, cara, entenda? É uma questão muito simples. É uma questão muito simples. Se você fez sexo com mais de uma pessoa, é assim, é muito simples. Procure entender, faça uma relaçãozinha, desenhe no papel, que fica fácil. Eu devia ter desenhado para mostrar para vocês, porque ia ficar bem claro. Mas vamos fazer aqui uma pessoazinha. Uma pessoazinha aqui, uma pessoazinha, ela teve sexo com uma pessoa. Certo? Ela teve sexo com uma outra pessoa. Aí, essa outra pessoa teve sexo com duas pessoas. Ok? E lembremos que com camisinha ou sem camisinha pode pegar HPV. Diminui muito a possibilidade de você pegar HIV, muito, e hepatite B, para qual já tem vacina, mas ter vacina não significa que não vai pegar. Então, o que ocorre? Você tem lá a pessoa que teve sexo com uma pessoa, mas a pessoa com que ela está tendo sexo teve com duas. E essas duas, cada uma teve com mais duas. E aí, dessas duas que teve, cada uma teve com três. E aí, cara, isso vai multiplicando, meu amigo. Quando você vai ver, matematicamente, na matemática mesmo, cara, você vê lá na relação, desenha isso, é alguma coisa horrível. Você tendo sexo com uma pessoa que teve sexo com duas pessoas, te coloca aí num contato indireto com centenas ou milhares de pessoas. Isso é péssimo, porque, cara, nesse caso você tem que contar a matemática e a biologia, porque, cara, houve contato com a doença, houve contato com o vírus. Com a doença não, com o vírus. E aí, meu amigo, é isso que a biologia quer, entendeu? A biologia e a matemática, nesse caso, trabalham juntos pra fuder o ser humano, entendeu? Pra fuder aí o seu prazer, pra fuder a tua transa, entendeu? Cara, o HPV não quer saber se você tá com tesão, meu querido. Ele vai dar em alguns tipos que são os tipos aí que dão as verrugas, eles vão causar verruga e pronto, não interessa se você tá com tesão ou não. E os de alto risco, que são os que não dão as verrugas, esses aí vão te dar um risco aí, dependendo de como for, de câncer na garganta, câncer na boca, câncer oral. E nas mulheres aí também o câncer oral, mas também o câncer do colo do útero. Não que seja dramático, eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. Eu não vou explicar tudo de novo, porque eu já fiz 2, na verdade, falando a mesma coisa. Então vocês podem consultar aí mais informações, que eu detalhei bastante, falei de estudos, citei algumas coisas e lá tá bem mais completo. Então aqui a gente fugiria um pouco do assunto falando sobre isso novamente. Mas, olhem só, às vezes por burrice, por falta de controle, às vezes falta de instrução mesmo, porque o HPV ele não é necessariamente a verruga, galera. A maioria das pessoas, quase todo mundo que tem, e 80% das pessoas não tem sinal nenhum. Não tem a verruga, mas tem o HPV. E o HPV que não faz a verruga é exatamente o de alto risco. Vejam só que coisa horrível. Então, se você já teve contato com uma pessoa, você tem um risco muito grande. Se você teve com duas, já era, meu amigo. E se você teve contato com uma que teve contato com duas, já era, meu amigo. Entende? Então, é muito importante não só
Aí a gente também entra no conceito religioso de escolher a pessoa com quem você vai ficar, né? Não vai sair por aí, não, eu vou ficar com aquela mulher que já saiu com a cidade inteira. Não faz isso, cara. Se você se ama, não faça isso. Não faça isso. Sabe, tudo bem que o amor pode ser maior, tal. Aí a gente entra numa questão também de ideologia, de amor, da alma humana. Aí é outra questão. Porque também não é nada impossível. Você achou aquela pessoa que completa a sua alma, você já tem um relacionamento desenvolvido, maduro com aquela pessoa, aí eu não acredito que tenha muito problema até vocês saírem transando aí sem camisinha, embora a camisinha não impeça necessariamente o HPV, mas assim, ajuda muito a impedir. Mas o HPV é assim, né, galera? Se você é mulher e você tá aí com um cara que você desconfia que tem, aí o cara te completa e o cara é o homem da tua vida, é aquele cara que você nunca vai se separar, esse é o homem da tua alma, você pode ficar com esse homem. Não necessariamente ele se tornou um lixo por conta disso, mas você tem o controle, você pode ter o controle, porque aí você faz ou semestralmente ou anualmente o Papa Nicolau, de preferência com a parte oncótica, que vai verificar as células lá do colo do teu útero, para saber. Claro que dói, arranca um pedacinho, faz uma biópsia, né? É desconfortável, é meio doloridinho, mas você acaba com essa possibilidade de ter o desenvolvimento do câncer do colo do útero, entende? Então, assim, é uma doença que, apesar de ser letal, o câncer do colo do útero, ela é perfeitamente prevenível. Assim, em última instância, caso o seu corpo não dê conta de lutar contra o vírus, caso os médicos não deem conta de controlar o desenvolvimento de displasia, o que já tem, entendeu? Em último caso, você tira o útero. Último caso. Lá em último mesmo. Em último caso, você tira o útero, entendeu? São casos mais raros. Então não quer dizer que você tem que deixar a alma humana de lado e pensar simplesmente de forma maquinicista e pronto. Mas não, você tem que ter consciência de que o comportamento humano não pode ser assim tão desregrado, não pode ser um negócio assim tão degradante. Porque no fim das contas, quando você vê e você olha pra trás e você pensa na tua vida, e você pensa em tudo, você pensa no amor, e você pensa, vamos colocar a situação como homem. Eu nunca fiquei saindo com um monte de mulheres. Eu tive 2 namoradas, eu saí com mais uma outra menina aí que começou a namorar, mas não deu certo. Então eu considero 2, mais a minha esposa atual. E eu achei meu exame tem o HPV. E assim, quase todo mundo tem. 80% das pessoas têm. É muito difícil alguém não ter tido contato. E é por isso que é importante a vacinação, né? E aí, galera, o que importa? Qual que é a questão importante? Digamos eu homem, vou lá e penso, porra, cara, a gente tem muito isso da adolescência, da exibição pros amigos, tal. Cara, eu comi 1, 2, 5, 20, 50, mó mentira, né, velho? Só se o cara for muito bonitão e ele sair pegando aí qualquer uma, aí sim, aí o cara sai e come um monte. Mas vamos pensar, um cara aí que saiu, comeu 10 mulheres. Algumas ele usou camisinha, algumas ele não usou porque eram namoradas, enfim, aquela coisa, e aí foi. Aí o cara, digamos que é um cara que toma muito cuidado com questão de doença, dos vírus mais sérios, como por exemplo o HIV e a hepatite B. É um cara que toma cuidado, é um cara que faz exames, que pede exames, enfim. E aí deu tudo certo. Mas o cara já ficou com 10 mulheres. Algumas com camisinha, algumas sem. As namoradas, no caso.
acontece? Esse cara certamente vai ter HPV. Esse cara certamente vai ter HPV. Ele teve contato lá com 10. E aí a 11ª vai ser a esposa dele. A 11ª mulher vai ser a esposa desse homem. É a mulher que esse cara olha e encanta ele. É a mulher com que ele quer passar a vida inteira dele. É a mulher que vai constituir família com ele. E é a mulher da qual ele não se vê longe, né? Você sabe que se por acaso essa mulher não tiver tido contato ainda, se essa mulher for uma virgem, ou se essa mulher ainda não tiver tido contato com o vírus de alto risco do HPV, e o homem já teve, com 10 mulheres certamente já teve, ele vai passar esse vírus para a mulher de alto risco, para a mulher dele, e por causa do comportamento dele, que ele não quis se segurar lá atrás, que ele se achou gostoso e quis se mostrar para os amigos e quis achar que era uma delícia fazer sexo com um monte de mulher, ter um monte de namorada e achar que errar é normal e que pode continuar errando. Sabe que essa mulher vai passar a ter um risco de saúde por causa do comportamento desse homem, e vice-versa, vale para os dois. Então assim, isso é péssimo, isso é horrível, gente. Isso é o tipo de coisa que é degradante. Isso degrada o ser humano em sua saúde, em sua alma. Pelo amor de Deus, eu não preciso ser religioso para pensar isso. Eu não preciso ser um padre, eu não preciso ser um papa para chegar a essa conclusão. É simplesmente básico. É simplesmente básico. E sabe, isso tem relação. Aí também, falando da questão da infidelidade, da infidelidade não, da fidelidade, né? A gente tem que colocar isso como relação também, porque as escolhas da pessoa, não só quanto à fidelidade, mas quanto a quem estão escolhendo, fazem a diferença. Fazem a diferença. Então, voltando aqui para o nosso foco de fidelidade, é muito importante então os dois lados que eu falei da fidelidade. E é óbvio que é muito mais gostoso, faz muito bem para a alma, que seja a fidelidade de coração, que você esteja com aquela pessoa porque você a ama e que por nada mais, e que você seja fiel a ela, não só porque você sabe que o correto é ser fiel e porque você coloca a saúde daquela pessoa em risco quando você não é fiel, mas porque você não se vê nem conversando direito com uma outra, no caso de um homem, você nem se vê conversando direito com uma outra mulher que seja atraente aos seus olhos, porque isso feriria aquela paixão e aquela vida que existe dentro de você, que é o relacionamento das duas pessoas que se amam de verdade. Vamos parar de ser muito maquinicista com relacionamentos, com o amor, porque o amor de verdade é uma vida dentro de você, é uma vida dentro das duas pessoas. Essa história de que não existe duas metades da laranja, que cada um é uma laranja inteira, é a historinha de gente com dor de cotovelo que não se esforça por uma relação e acha que lavou tá novo, entendeu? Não sejam essas pessoas, não sejam assim. Não é assim que acontece, não é assim que deve ser. Uma relação com outra pessoa, de amor de verdade, é uma vida dentro das duas pessoas. E essa vida dentro dessas duas pessoas é aquilo que não morre, é aquilo que está sempre pulsando dentro de você. Que por mais que depois de uns 2 ou 3 anos, aquela paixão, aquela coisa toda, aquele tesão, às vezes até já nem é mais o mesmo, às vezes a paixão já foi embora, mas você sente aquela coisa por aquela pessoa, e é aquela coisa dentro de você que não te permite nem ficar de muito papinho com outra mulher gostosa por aí, ou trair a sua esposa. Mas, cara, se você chegar ao ponto de não conseguir nem ficar de papinho
com outra mulher gostosa que tem aí, perto de você, imagina trair, né? Pô, muito menos, né? Então, existe todo um conceito aí, o amor ele é muito maior do que o que se vende hoje, entendeu? O amor não é o que se vende hoje, sabe? Ele é muito maior e ele é realmente algo divino, ele é realmente algo que parece que não é nem da nossa capacidade humana, de tão importante, de tão grande que ele é realmente parte da alma humana, ele é realmente parte daquilo que nós somos e em grande parte é nisso que somos criados. Não vale a pena, e como sendo nisso que somos criados, sendo isso parte de nós, sendo isso algo tão grande nosso, realmente diminuir isso e ter comportamentos que destroem e atacam isso é degradante para o ser humano, é degradante para o ser humano e a sua existência. É basicamente isso que eu tinha para falar dessa questão de fidelidade que eu tinha comentado no outro vídeo, galera. Eu falei um pouco de fidelidade, mas como eu sei que esse conceito tá tão aí estranho na cabeça das pessoas e até aí sendo meio que relativizado, sabe? Eu resolvi falar com mais de detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não gostou, coloca aí. Quem não gostou, coloque suas opiniões ou não coloque, ou melhor, não coloquem, sejam positivas ou negativas. Estamos aqui para conversar e claro, todo mundo tem sempre espaço. Tá bom, galera? Até mais, até o próximo vídeo.